Glória a Deus. Eu poderia dizer que é um motivo de grande alegria, nervosismo, estar aqui com vocês essa noite. Mas eu estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor me deu. Não é fácil, irmãos, estar aqui com vocês, porque tem muitas pessoas que são muito boas, cheias de Deus e conhecedores da palavra, e a gente fica meio nervoso de estar aqui, né? Mas eu estou muito feliz e muito honrada. A gente já orou bastante, então eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em João, no capítulo 15. Eu não sou nenhuma pregadora, tá, irmãos? Então, o seu nível de exigência seja um pouquinho mais baixo. Brincadeira. Quando me deram essa oportunidade de ministrar aqui hoje, eu fiquei completamente nervosa e perdida, falando, Senhor, e agora? E aí a gente foi pro passeio lá para a comunhão, né? Na sexta, e chegamos sábado à noite. Quando eu cheguei sábado da comunhão, eu falei, eu tenho que preparar essa palavra hoje, porque eu não tenho mais tempo. E aí eu me tranquei no meu quarto, e eu falei, eu só vou sair daqui quando o Senhor me der uma palavra para levar domingo. Só que estava acontecendo uma coisa muito estranha, irmãos. Eu entrei no quarto, fiquei trancada horas e horas lá e não fluía nada. E eu orava, e pegava a Bíblia, lia, e colocava louvor, e tocava, e cantava. E eu falei, Senhor, não vai fluir nada daqui. E eu estava desesperada, eu já comecei a ficar desesperada. E aí eu fui ler a Bíblia sem intenção nenhuma de fazer alguma palavra, porque eu já tinha desistido. Eu falei, Senhor, tá bom, então se você não quer me dar nenhuma palavra agora, eu vou dar uma calma e vou ter meu momento. E aí nisso, quando eu comecei a ler a Bíblia, o Senhor começou a ministrar umas coisas no meu coração. E aí eu deixei aquilo quieto, fui para a sala. Quando eu cheguei com a minha avó, fui falar, avó, eu vou ministrar amanhã lá na igreja. Ela falou, minha filha, sério? Eu disse, sério. Ela, tu já viu aquela palavra que está lá em João, no capítulo 15? Eu olhei para ela e disse, eu não acredito nisso. Era essa palavra que eu tinha lido no meu quarto e eu estava pensando em trazer para a igreja. Aí ela disse, então é confirmação do Senhor, leva essa mesmo. E aí, quando eu voltei para o meu quarto, já meio que sem estar com aquele desespero e aquela pretensão de que, Senhor, me dá agora essa palavra, o Senhor começou a liberar naturalmente as coisas. E às vezes a gente tem isso, né? Desesperar tanto e pedir para que Deus faça algo agora porque eu quero, mas Ele lança e derrama no momento que Ele quer e na hora que Ele quer. Amém? A gente vai ler aqui em João, no capítulo 15, a partir do versículo 1. É uma passagem bastante conhecida e muito linda. A partir do primeiro versículo diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, a tira, e toda aquela que dá fruto, a limpa ou a poda, em outras traduções, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas, e quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. E se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. E lá no versículo 11 ele fala: Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a alegria de vocês seja completa. Aqui no versículo 2, quando a gente lê: Toda vara que em mim não dá fruto é cortada e lançada fora. E toda vara que dá fruto, ela é podada. E aí eu fiquei com essa palavra poda na minha cabeça. Limpa, ela é limpada, esse processo de poda, como é que ocorre, o que é que acontece? E aí o Senhor me impulsionou a ir atrás de todo esse processo. Irmãos, eu vou ser bem sincera para vocês, eu nunca li um artigo biológico, orgânico, chorando tanto.
E eu comecei a ler como que se dá o processo de poda, os tipos de processo de poda, e eu ia chorando, 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 porque Jesus foi tão feliz em ter feito essa comparação, que vocês não têm noção. E quando ele fala desse processo de poda, eu não sei se alguém aqui sabe o que significa esse processo de poda. É limpar, né? É um processo de limpeza. E aí eu comecei a pesquisar, e aí lá no artigo dizia por que devemos podar uma planta. Por que ela é podada? E aí ele fala que a estrutura da planta, a estrutura da árvore, para que ela cresça, ela precisa estar em harmonia e os nutrientes precisam ser divididos de forma igualitária, de forma igual. Só que, pelo fluxo natural da natureza e da seiva, esses nutrientes começam a ficar em desarmonia. E para que essa harmonia volte de novo, o agricultor, o lavrador, ele vai lá e faz a poda, para que o crescimento da árvore seja saudável de novo. E aí eu comecei a entender o porquê que Jesus falou isso. A nossa caminhada com o Senhor nem sempre está às mil maravilhas e aquela coisa linda e bela. E às vezes pelo meio do caminho, umas pedras e algumas coisas vão acontecendo dentro da gente, nas nossas emoções, na nossa mente. E aí a gente começa a meio que ficar desarmônico dentro de todo o processo que a gente está passando com o Senhor. Só que Ele é tão bom que Ele vai lá e cria um processo de poda e de limpeza para que você volte à harmonia de novo. E esse processo de cortar é como se fosse... tem mais para mulher. Quando o nosso cabelo cresce, aquelas pontinhas ficam ressecadas no nosso cabelo. E aí a gente fala, eu vou no salão para cortar as pontas do meu cabelo, porque essas pontas que estão ressecadas, elas estão prejudicando todo o resto. Aí às vezes a gente vai cortar a pontinha e aparece um cabelo bem aqui, né? Mas aí a gente corta essas pontinhas para que a beleza do cabelo volte de novo. E é isso que o Senhor faz com a gente. Ele vai lá, limpa, corta aquilo que está tirando a beleza, corta aquilo que está fazendo mal, corta aquilo que está impedindo o crescimento para que você volte a crescer e dar frutos de novo. E aí eu comecei a ver que para que a poda seja realizada, ela não é simplesmente, o agricultor não chega simplesmente lá e fala, acho que hoje eu vou podar aquela planta, acho que hoje eu vou dar uma limpada nela. Não, ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo porque o agricultor, ele conhece e sabe quando a árvore precisa ser podada. E ele tem um objetivo nisso. E aí, lendo, eu comecei a pesquisar que existem 2 tipos característicos para que a poda seja realizada. O primeiro deles é que fala que essa poda e essa limpeza, ela é geralmente realizada para que a luz entre na árvore em mais amplitude. E aí eu fiquei, nossa. Então a árvore é podada para que a luz possa entrar. Vocês estão conseguindo compreender? A árvore é podada para que a luz possa entrar. Nós somos podados para que Jesus entre em plenitude em nós. Nós somos podados para que a luz do mundo possa entrar em profundidade em nós. E eu fiquei, como assim, Deus? E eu comecei a ler, e a segunda característica é que quando a poda e essa limpeza é realizada, ela é realizada para o período de estiagem, que é para o período de seca. E aí o agricultor vai lá e faz toda a limpeza na planta, na árvore, nos galhos, para que ela seja preparada para o período da estiagem. Às vezes a gente passa por certas situações na nossa vida, de perdas, de frustrações, de quebras, e a gente não entende por que aquilo está acontecendo, mas é o Senhor nos preparando para um período de estiagem. É o Senhor moldando o nosso caráter para que a gente esteja preparado para quando a estiagem e a seca vier. Só que essa estiagem ainda tem uma coisa mais bela ainda nisso. Essa estiagem que vem, ela precede uma chuva abundante.
Então, às vezes, a gente pensa que a gente está no deserto e que a gente está na seca, e os meninos até bagunçam que Deus me levou para o deserto e me esqueceu lá, Ele não me trouxe mais. E aí a gente acha que a gente vai ficar lá para sempre, porque a gente não vê nada mudando ao nosso redor, e aí a gente fica naquele período de seca, de estiagem, e a gente acha que vai ficar lá para sempre. Mas a estiagem, ela precede uma chuva abundante em sua plenitude. Então, se você está passando por algum período de seca e de estiagem, tenha certeza que o Senhor está preparando um período de chuva seródia abundante para ser derramada sobre a sua vida. Não pense que você está esquecido onde você está. Não pense que o Senhor esqueceu do processo que Ele está fazendo na sua vida. Isso tudo está ocorrendo para que o Senhor derrame o que Ele tem para derramar em plenitude sobre a sua vida. E aí, eu continuei lendo e comecei a ver os tipos de poda que são realizadas em diferentes situações. E a primeira delas é a poda ou a limpeza de formação. Ela é realizada para moldar a árvore e a planta. Então, a primeira limpeza é realizada para que ela seja moldada. Então, o agricultor vai lá e começa a limpar e a tirar tudo para que a árvore, os galhos e a planta fiquem na altura certa, do jeito certo, da maneira certa que o agricultor quer que ela fique. Você consegue entender isso? Então, quando o Senhor começa a nos limpar e a tirar tudo aquilo que é de ruim, tudo aquilo que não está servindo para nada em nós, é porque Ele está moldando como vaso, para que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos, para que nós ficamos na altura que Ele quer que nós fiquemos, para que nós ficamos na largura que Ele quer que nós fiquemos, porque nós somos como vasos na mão do oleiro. Então, o primeiro processo que a gente passa é o Senhor moldando o nosso caráter, os nossos sentimentos, o nosso coração, para que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos. E no meio disso a gente perde coisas, e no meio disso a gente quebra algumas coisas em nós, e no meio disso esse processo é doloroso. Mas é porque o Senhor quer que você fique de acordo com aquilo que Ele deseja. E você pode ter certeza que a vontade dEle é boa e perfeita e agradável para a minha vida e para a sua. E o segundo processo de poda, ou de limpeza, é a limpeza de frutificação. É quando a árvore ou os galhos estão lá dando frutos, e aí o agricultor vai lá limpar para que ela dê mais frutos. Ela está dando frutos, mas aí o agricultor vai lá e diz, eu vou que seja melhor essa frutificação. Então, às vezes a gente está lá dando frutos, e o Senhor vai lá, começa a limpar algumas coisas, mas é para que a gente vá e dê mais frutos, porque Ele sempre sabe o que Ele faz. E aí a terceira limpeza foi uma das que me deixou com o coração mais quebrado. É a limpeza de renovação. Porque no meio de todo esse processo, depois da limpeza de formação, da limpeza de frutificação, chega uma hora que a árvore ela está cansada. Chega uma hora que a árvore ela perde as suas energias e ela perde a sua força. E aí ela começa a apresentar sinais de desgaste, de cansaço, e ela começa a adoecer sem causa aparente. Ela simplesmente está cansada. Eu não sei como você está aqui essa noite, se você está precisando dessa limpeza de renovação, se você está cansado ou está se sentindo fraco, sem motivo aparente, mas eu profetizo que hoje o Senhor vai trazer renovo sobre a sua vida. E que se você está cansado, sobrecarregado, o Senhor disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando a gente chega nesse processo de cansaço, de desgaste, mesmo assim o Senhor se preocupa em ir lá, eu vou limpar para que a energia dele volte de novo. Eu vou limpar para que a energia dessa árvore volte de novo e para que os nutrientes comecem a ser desenvolvidos e distribuídos de forma harmônica, para que eles comecem a produzir frutos novamente. E aí a segunda limpeza é a limpeza da raiz. E essa limpeza da raiz,
ela ocorre quando a raiz da árvore começa a ir para um terreno que ela não deveria ir. Ela foi plantada aqui, só que a raiz dela começa a ir para aquele outro terreno ali. E o agricultor para e pensa, não, mas não é para ela estar ali, eu plantei ela aqui. Por que a raiz dessa árvore está indo para lá? E o agricultor vai lá e começa a limpar para trazê-la de volta para o lugar que ela deveria estar. Então, quando a gente começa a querer ir por aqui, o Senhor começa, não, você tem que voltar para o lugar do propósito de novo. Você tem que voltar para o lugar onde Ele quer que você esteja. Porque quando você começa a ir para outro lugar, as suas forças, energias, os seus nutrientes começam a parar de serem produzidos. Porque você sai do propósito, você sai de onde o Senhor colocou você para estar. E é por isso que muitas vezes a gente se perde, se decepciona, porque a gente sai do propósito que o Senhor quer que nós estejamos. E aí a gente quer andar para outro lado, e aí a gente começa a ficar infeliz, o nosso coração começa a ficar cansado e triste, e a gente não sabe por quê. É porque a gente não está no propósito que o Senhor planejou que nós estejamos. Você precisa estar onde o Senhor quer que você esteja. Não adianta você querer ir para outro lugar. Você precisa estar aqui, onde o Senhor plantou você para estar. Porque é só aqui que você é completamente pleno e satisfeito. É só onde o Senhor colocou você para estar que você vai produzir frutos. Porque quando a gente começa a ler o versículo, o capítulo aqui, ele fala, olha, sem mim, vocês nada podem fazer. Se vocês não estiverem em mim, vocês não podem dar frutos. Então, se nós não estivermos no propósito onde o Senhor quer que nós estejamos, nós não podemos fazer nada. E aí tem uma coisa ainda muito mais bela nisso. Porque quando toda essa limpeza ela é feita, aquilo que foi tirado da árvore fica ali no chão e a gente pode achar que é jogado fora. Que não vai servir para mais nada, porque já foi tirado da árvore, porque não prestava. Só que aí aquilo que foi tirado da árvore, o agricultor vai lá e pega para fazer adubo para uma nova plantação. Então aquilo que foi tirado de você, aquilo que foi arrancado de você, a frustração que você passou, a perda que você passou, aquilo que o Senhor limpou da sua vida, Ele vai gerar vida em outro lugar. Ele vai gerar frutos em outro lugar. Então não pense que o processo que você passou, ou tudo aquilo que você passou, vai simplesmente ser descartado. Ele vai gerar vida em outro lugar, e não é qualquer vida. É vida plena e abundante, porque do seu interior devem fluir rios de águas vivas. Então tudo aquilo que foi tirado de você vai ser cura, vai ser renovo, vai trazer libertação para outra plantação. A gente sempre fala que das minhas feridas sai um poder para curar. Literalmente, das suas feridas sairão poder para curar. Porque o Senhor não faz nada sem nenhum propósito. O Senhor não faz nada sem nenhum objetivo. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu sei que o Senhor tem um propósito e um objetivo para tudo isso que está acontecendo. Eu sei que Ele quer gerar vida em outro lugar. Eu sei que através de você Ele quer gerar vidas. Domingo passado a gente ouviu sobre corpos mortos que podem ser vivificados de novo. Que nós devemos acreditar que aquele que está morto pode reviver. E Ele pode através da minha e da sua vida. Através daquilo de ruim que a gente passou e que a gente achava que não ia servir para mais nada. Sim, a minha história, o que aconteceu na minha vida, eu sou órfã de pai e mãe. E eu fiquei durante um processo muito grande com o Senhor, e eu creio que todos que já passaram por isso, passaram pelo um processo muito doloroso de querer saber o porquê isso tinha acontecido. Mas chega uma hora que você começa a entender que nada foi em vão. Porque o Senhor faz tudo com um propósito, com um objetivo. Tem uma história que um dia eu contei no convívio.
Ela se chama Olhos Azuis. E é de uma moça, não sei se alguém aqui já ouviu essa história, de uma moça que nasceu num lar cristão e toda a sua família tinha olhos azuis. Toda a sua família tinha olhos azuis. E ela não tinha. Ela foi a única que nasceu com os olhos escuros. E quando ela era criança, ela ficava indignada com isso e falando: poxa Deus, por que toda a minha família tem olhos azuis e eu não tenho? E aí ela foi para a igreja um dia e chegou lá, a irmã da salinha das crianças falou: olha, se vocês pedirem com fé aquilo que vocês estão pedindo, o Senhor ouve o clamor de vocês e realiza. E aí ela chegou super feliz em casa, ela falou: então hoje eu vou pedir do Senhor para que Ele faça meus olhos azuis e amanhã quando eu acordar eles vão estar azuis. E aí ela foi para casa, inocência de criança, ajoelhou e orou com toda a intensidade: Senhor, por favor, eu ouvi que se a gente pedir com fé, o Senhor realiza aquilo que a gente clama. Então que amanhã, quando eu acorde, meus olhos estejam azuis. E aí ela dormiu. No outro dia ela acordou super elétrica e foi para frente do espelho e falou: é agora que eu vou ver meus olhos azuis. Quando ela chegou na frente do espelho, ela abriu os olhos continuavam escuros. E aí ela ficou: poxa Deus, o Senhor disse que ia me ouvir, que se eu pedisse com fé meus olhos iam ficar azuis, e eu não estou entendendo por que o Senhor não fez meus olhos azuis agora. E aí ela deixou isso para lá e falou: então tá, se o Senhor não quis que meus olhos ficassem azuis, eu vou entender. E ela continuou, foi crescendo, e ela entrou numa junta missionária e foi para a China. Quando ela chegou na China, de lá precisavam de alguém na Índia para fazer missão lá. E ela disse: amém. E ela foi levada para a Índia para fazer missões lá. Quando ela chegou na Índia, ela foi escolhida pela junta de missões para entrar no templo, toda vestida das mulheres que andavam ricas na época, para comprar as crianças que eram vendidas para serem violentadas e abusadas. E aí, quando ela chegou lá, ela começou todo esse processo de entrar no templo, se vestir inteira, e ela comprava essas crianças para que eles pudessem cuidar dessas crianças. E um dia, uma amiga dela chegou para ela e falou: nossa, já pensou se você tivesse nascido com os olhos azuis como toda essa família? E a amiga dela não sabia de nada. Falou: se você tivesse nascido com os olhos azuis, você nunca ia poder entrar no templo, porque as indianas aqui não têm olhos azuis, então todo mundo ia saber que você não é daqui. Na hora ela lembrou de tudo aquilo que ela tinha passado na infância, pedindo do Senhor os olhos azuis, e entendeu por que o Senhor não tinha dado olhos azuis a ela. Então a gente é muito assim, às vezes a gente pede muito uma coisa e o Senhor não dá, e as coisas não acontecem e a gente não entende, só que lá na frente a gente vai entender o porquê que os nossos olhos não foram feitos azuis. Porque o Senhor tinha um propósito e tinha um objetivo nisso. Então não pense que se você está pedindo alguma coisa do Senhor e nada está acontecendo, é porque Ele é mau e não quer te dar aquilo que você está pedindo. Mas é porque lá na frente você vai entender o porquê que você não tem aquilo que você tanto está pedindo. Aí a gente continua lendo. E aqui no versículo 9, ele fala: como o Pai me amou, também eu vos amei, e permaneceis no meu amor. Esse capítulo de João, ele fala muito sobre o nosso relacionamento com o Senhor e sobre a permanência que nós devemos ter nesse relacionamento com o Senhor. Ele fala: olha, como o Pai me amou, eu também amei vocês, então permaneçam no meu amor. O nosso trabalho e a nossa função é simplesmente permanecer no amor do Senhor. Não é se esforçar, gritar, sair como doido para querer produzir frutos, para querer fazer obras e fazer qualquer coisa que seja. Quando você permanece, simplesmente as coisas acontecem naturalmente. Quando você permanece no amor do Senhor, os frutos vêm naturalmente. Você não precisa sair desesperado querendo fazer coisas. O Senhor só diz: permaneça no meu amor. Porque o nosso trabalho é descansar e permanecer no amor do Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 17, se você quiser abrir, tudo bem, se não, tudo bem também. Paulo começa a fazer uma oração pela igreja dos Efésios, e aí ele fala no versículo 17 do capítulo 3:
para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, podereis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e... Olha, a fim de que vocês estejam fundados e arraigados no amor do Senhor, a fim de que vocês permaneçam no amor do Senhor, para que vocês compreendam qual seja a altura, a largura e a profundidade desse amor. Permaneça. Simplesmente permaneça no amor do Senhor. E aí, mais lá embaixo, no capítulo 15 de João, ele fala: permanecei no meu amor. E aí, no outro versículo, ele diz: tudo que vocês pedirem, vos será feito. Nossa, o Senhor vai me dar tudo que eu quero agora. Eu vou pedir e o Senhor vai me dar. Como o pastor falou em outro domingo, a gente vai ficar igual o filho mimado. Eu quero. Só que, quando a gente lê o contexto desse capítulo, a gente entende que esse pedir tudo vos será feito para aquele que está aliançado e arraigado no amor do Senhor. E quando você está aliançado, arraigado, e quando você permanece no amor do Senhor, aquilo que você deseja é aquilo que o coração do Senhor deseja. Então tudo que você pede será feito, porque aquilo que você deseja é aquilo que está no coração do Senhor. Não é aquilo que a sua carne deseja, mas quando você permanece em um relacionamento de profundidade e intimidade com o Senhor, o que você quer é aquilo que Ele quer também. Os seus sonhos são os sonhos dEle, os seus planos são os planos dEle. Quando você está arraigado, o que você pede é aquilo que o Senhor deseja. Então, que nós, como igreja, movidos pelo amor, possamos estar arraigados e fundados no amor do Senhor, para que tudo o que nós pedirmos e desejarmos seja aquilo que o coração do Senhor deseja. E aí ele fala: se guardardes também os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E aí, em outra versão, ele fala: se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E aí a gente vê lá no capítulo 14 de João, aquele que ama os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos, é aquele que me ama. E aí Jesus fala: aquele que obedece os meus mandamentos é aquele que permanece no meu amor. É difícil a gente caminhar nesse mundo tentando fazer ou ser aquilo que Cristo nos chamou para ser. É difícil porque o mundo é mau. Mas aí Jesus fala: obedeçam os meus mandamentos e permaneçam no meu amor, assim como eu obedeci ao meu Pai, assim como eu amei ao meu Pai. Obedeçam os mandamentos assim como eu obedeci. Jesus é o reflexo de obediência para todos nós. Então, se nós queremos um exemplo de obediência e de permanência no amor, nós só precisamos olhar para Jesus. Eu não preciso olhar para a minha direita, para a minha esquerda, para cima. Eu só preciso olhar para Jesus, que eu vou ter o reflexo de obediência e de permanência no amor do Senhor. Ele é o nosso melhor exemplo de permanência e obediência. E aí no versículo 11 ele fala: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a alegria de vocês seja completa. E aí a gente vê ele falando sobre plenitude, sobre algo que seja completo. Então, de tudo isso que eu falei, de limpeza ou poda, de estar fundado e arraigado no amor do Senhor, de obedecer os mandamentos do Senhor, é para que nós sejamos plenos no Senhor. No meio de tudo isso, ele ainda se preocupa em dizer para que a minha alegria e a de vocês seja completa. Andar com o Senhor não é só tristeza e sofrimento, irmãos. Nós somos honrados em poder servir ao Senhor e devemos nos alegrar em poder honrar e servir ao Senhor. Então, para que a nossa alegria seja completa, nós precisamos permanecer, obedecer
ser limpo e fundados no amor do Senhor. E aí ele fala, para que vocês mostrem que me amem, vocês precisam obedecer os meus mandamentos. E o meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros. Então, no meio de tudo isso que ele fala, ele termina dizendo, e o meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros. Então eu sou limpo, eu sou fundado, eu sou arraigado, eu obedeço para amar o meu irmão. Eu não faço tudo isso, ou tudo isso não acontece simplesmente para mim, mas eu faço isso para que eu ame o meu irmão. Nós somos uma igreja movidos pelo amor, em que nós frisamos muito essa questão de amar o meu irmão, amar um ao outro. E a maior demonstração de amor que nós podemos ter pelo nosso irmão é gerando vida no meu irmão. Os meus lábios precisam gerar vida no meu irmão. Eu não tenho a necessidade de falar mal do meu irmão. Os meus lábios devem gerar vida no meu irmão. O meu comportamento deve gerar vida no meu irmão. As minhas atitudes devem gerar vida no meu irmão, porque essa é a maior demonstração de amor que nós podemos ter. É gerar vida uns nos outros. Tem um versículo lá em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 10, que fala: não temos nós o mesmo Pai? Por que então somos tão desleais? Todos nós temos essa identidade de filhos amados e todos nós temos o mesmo Pai. Então a nossa função é amar uns aos outros como Cristo nos amou. E lá em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 13, diz: apresentai-vos os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Quando eu tenho esse amor arraigado no meu coração, quando eu gero vida no meu irmão, eu apresento o meu corpo e tudo aquilo que eu sou ao Senhor como